parênteses, Atos 2, de 42 a 47. Eu farei leitura agora, apenas acompanhe, depois mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu gostaria, e eu separei este domingo dentro do aniversário da igreja para falar especialmente sobre igreja. Eu diria para vocês que nas últimas semanas Deus tem trabalhado no meu coração para eu falar sobre igreja. Pouca gente sabe, ou talvez ninguém saiba, que eu tinha feito esse propósito quando eu fiz a programação da igreja. Vocês viram, não tem nenhum pregador convidado para esse domingo. O pregador é o próprio pastor da igreja. E eu tinha pedido ao Senhor que Ele me ajudasse, que eu gostaria de falar sobre igreja. E eu aprendi muitas lições importantes sobre igreja nas últimas 3 semanas. E muitas verdades do Senhor foram renovadas no meu coração. E o Senhor tem me exercitado na maioria delas. E eu vou dizer para vocês, não tem sido fácil. Às vezes a gente se acostuma com tudo na vida, e às vezes a gente se acostuma até com aquilo que não é para se acostumar. As coisas de Deus são sagradas. Uma das orientações que eu recebi do reverendo Osias, que era o nosso tutor no seminário, era: cuidado, meu filho, não deixe que o lidar com o sagrado desacralize o sagrado. Ou seja, não deixe que o fato de você lidar com a igreja te deixe tão acostumado com ela que você passe a lidar com ela como se ela não fosse mais sagrada. E nessas últimas semanas o Senhor tem me feito lembrar disso. E às vezes essa lembrança é dura. Às vezes os métodos que o Senhor usa para nos fazer lembrar disso, eles são dolorosos. Mas glórias ao Senhor por isso, porque Ele não nos deixa esquecer que essa igreja é dEle, que Ele é o dono dela, e que ela deve ser sempre a marca do reino dEle neste mundo. Ela deve ser sempre viva, e a mensagem desta manhã é isso: sinais de uma igreja viva. Eu gostaria de falar para vocês sobre isso. A igreja de Atos é a referência para nós de uma igreja viva, porque a igreja de Atos, ela nasceu num período em que a igreja estava morta. A igreja nos dias de Atos, a referência pelo menos de igreja, de religião, era o judaísmo. E o judaísmo estava morto. Os judeus tinham afundado a religião deles num jogo de interesses. Eles afundaram a religião deles num jogo de tradições, num jogo político, num jogo de tesouros, num jogo de cartas marcadas, de clero, de gente que por causa do posto religioso se achava melhor do que os outros. A igreja estava afundada em acepção de pessoas. A igreja estava afundada em separatismos. A igreja estava uma estrutura falida. Falida não porque a lei que a regia era ruim, falida não porque o idealizador era ruim, mas falida por causa das pessoas. E porque elas deixaram de tratar o sagrado como sagrado e passaram a tratá-lo como uma coisa qualquer. É possível que tinha gente lá que tratava a igreja como palanque político, tinha outros que tratavam a igreja talvez como uma empresa, tinha outros que tratavam a igreja como uma coisa pessoal, que ele podia mexer do jeito que quisesse, ou que podiam mexer da maneira que quisesse. E quando Jesus veio, Jesus disse que aquela igreja estava afundada em hipocrisia, porque simplesmente ela tinha deixado de ser o que ela deveria ser, e todos sabiam disso,
mas eles faziam cara de gente santa, e eles vestiam roupa de gente santa, e eles tinham nome e aparência de santidade, mas o próprio Senhor Jesus disse que eles não passavam de sepulcros caiados, gente cheia de coisa podre por dentro, que deveria admitir isso. Isso seria um bom passo, porque é isso que nós somos na igreja. Nós somos gente doente, gente complicada, e o princípio da igreja é que você entenda que você é assim, e que nós somos salvos pela graça exatamente porque nós somos assim, e que a única esperança nossa é Cristo, porque nós somos assim. E o problema é que aquela igreja, eles esqueceram que eles eram assim, ou pelo menos tentavam mascarar o que eles eram, e o pior de tudo, eles começaram a achar que eles mesmos tinham uma solução para o problema deles. Jesus vem e traz a mensagem do Evangelho, e Ele nomeia os apóstolos para que eles cuidassem da igreja que estava agora renascendo, uma nova igreja. E aí nós temos Lucas relatando para nós como foi essa igreja, como foi o início dessa igreja. Nós damos um nome para isso, você encontra o título aí em cima na sua Bíblia, Igreja Primitiva, ou a vida dos cristãos nessa igreja que nasceu lá em Jerusalém, após tudo aquilo que Cristo fez. Essa igreja é uma igreja viva. Essa igreja é referência para a igreja em qualquer século. Sempre que nós quisermos entender o que é igreja e quais são as marcas de uma igreja viva, eu vou ter que olhar para Atos 2, porque ali está descrita a igreja viva, a igreja como o Senhor Jesus plantou, a igreja como o Senhor Jesus deixou nas mãos dos apóstolos, a igreja que começou com a pregação lá de Atos, quando Pedro, cheio do Espírito de Deus, abriu os lábios e pregou. E naquele dia o Senhor inaugurou uma escola de igrejas, e colocou pelo menos 3.000 alunos lá dentro, e colocou 12 professores para tomar conta dessa escola. Esses professores cresceram junto com essa igreja cresceu, e nós somos o resultado dela. E eu gostaria de convidá-los nesta manhã então, para que a gente olhasse para isso. Uma igreja viva, quais são os sinais dessa igreja? Como que essa igreja se caracteriza? Olhando para esse texto, você pode ver o primeiro versículo, é o principal para nós. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E logo nesse texto, de cara, já fica claro para nós qual é o primeiro sinal de uma igreja viva, uma igreja que está de fato com o coração aceso, que está de fato pulsando na mesma batida, na mesma onda, na mesma direção, da mesma maneira como o Senhor a iniciou lá em Atos, lá em Jerusalém. Essa igreja é uma igreja que persevera no ensinamento apostólico. A igreja viva é uma igreja que persevera no ensinamento apostólico. Isso não é uma novidade, nem é alguma coisa extraordinária que você nunca tenha ouvido. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso, que você já ouviu falar que uma igreja, para ser igreja, ela tem que perseverar na doutrina, ela tem que conhecer, ela tem que estar conectada com aquilo que foi ensinado. Antes eu precisaria considerar com vocês, para nós entendermos um pouco mais profundamente o que Lucas está nos ensinando, eu preciso considerar com vocês o que Lucas não está dizendo. Lucas não está dizendo que a igreja ela deve ter um ministério apostólico que deve governar a igreja, e que a igreja deve ser conduzida segundo esse ministério, como muitos querem nos dias de hoje. O Senhor, Ele estabeleceu 12 apóstolos, um deles o traiu. Depois, na convenção, lá em Atos, os apóstolos escolheram mais um, e novamente ela voltou a ter 12. E depois, lá em Atos 9, nós temos o próprio Senhor Jesus, aí sim, chamando mais um apóstolo, e este é o apóstolo Paulo. E estes homens, eles receberam uma tarefa do Senhor Jesus, que era a tarefa de continuar a fazer as obras que Ele fazia, a tarefa de cuidar da igreja que Ele tinha iniciado. Mas um princípio elementar sobre o apostolado é que para ser apóstolo você tem que ter sido chamado pelo próprio Senhor Jesus. Você tem que ter andado e conhecido pessoalmente o Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo teve grande dificuldade com isso, porque contestavam o seu apostolado,
contestavam a sua autoridade apostólica. Por quê? Porque nos dias em que o Senhor Jesus esteve encarnado e estava cercado por 12 homens, Paulo não fazia parte desse grupo. Mas Paulo vai ter que dizer da seguinte maneira: olha, eu vou me fazer de louco aqui, porque normalmente eu não faria isso. Mas se eles são hebreus, eu também sou. Se eles são apóstolos, eu também sou. Sou em trabalho muito mais. Ele vai ter que dizer coisas do tipo: eu não gosto de falar sobre isso, mas eu conheço um homem. Ele está falando dele mesmo. Eu conheço um homem que foi chamado, que foi levado ao céu e viu coisas que nem sequer foi autorizado a pronunciá-las. Coisas inefáveis. E ele disse: por causa dessas revelações, Deus me pôs um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear todos os dias, para que eu não me ensoberbecesse. Possivelmente a revelação que ele recebeu do Senhor tenha sido até maior do que o que todos os apóstolos juntos conheceram de Cristo em 3 anos de ministério. Porque você não ouve falar que Deus colocou um espinho na carne de Pedro, nem de João, nem dos outros, para que eles não se ensoberbecessem. Então possivelmente em Paulo alguma coisa Paulo soube a mais do que os outros, e trabalhou mais do que os outros, e ensinou mais do que os outros. Mas estes são os apóstolos do Senhor Jesus. E quando a igreja, quando Lucas relata a vida da igreja e diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, significa que a igreja estava perseverando no ensinamento destes homens. Agora, estes homens foram chamados para ensinar o quê? Eles foram chamados para ensinar aquilo que eles receberam de Jesus. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, diz: aquilo que recebi do Senhor também vos ensinei. Daí ele vai falar sobre a Santa Ceia e vai continuar falando sobre outras coisas. Mas o que os apóstolos ensinavam? Se você observar o que Jesus ensinou para eles, fica fácil. Eu gostaria de citar alguns textos, se você quiser ir acompanhando. Mas se você pegar lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, você vai ouvir o Senhor Jesus, ou ler o Senhor Jesus dizendo o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim sim para cumprir. O que Jesus ensinou para os apóstolos? Jesus ensinou a lei e os profetas. Jesus releu a lei e os profetas com os apóstolos. Por quê? Porque Jesus queria que eles soubessem o real sentido daquilo. A igreja naquela época tinha torcido de tal maneira a lei e os profetas, que eles colocavam o peso do pecado, por exemplo, e do erro em cima do flagra, em cima de você descobrir o que a pessoa está fazendo, e não na intenção do coração de fazer. Então era tudo muito fácil. Se você conseguir fazer bem escondidinho, que ninguém perceba, está tudo bem. Você pode chegar no templo no domingo, levantar as mãos para o alto, pode oferecer o seu serviço sacerdotal, pode adorar, pode até pregar, e está tudo muito bem, está tudo muito jóia, porque ninguém pode levantar a mão para dizer nada contra você. E aí o Senhor Jesus ensinou para os apóstolos que não é assim. O Senhor Jesus diz que o pecado está em apenas você, no seu íntimo, desejar fazer. E então o que Jesus ensinou para os apóstolos, e que os apóstolos ensinavam para a igreja? Que a lei deve ser observada assim, mas você deve entendê-la como ela de sentido da lei. Mas não foi só isso que o Senhor Jesus ensinou. Se você ler no mesmo capítulo 5, a partir do versículo 18, ele diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ele está dizendo, toda essa palavra, tudo que você tem no Antigo Testamento e tudo que agora estava sendo escrito no Novo Testamento, tudo isso ia se cumprir. Não há revogação. Você precisa entender qual a função de tudo que foi dito. Nós estamos estudando aqui Gálatas nas quartas-feiras, e uma das coisas que nós estamos aprendendo estudando Gálatas nas quartas-feiras é que a função da lei, vamos lá, o pessoal de quarta me ajuda, a função da lei nunca foi salvar, mas a função da lei foi apontar para o Salvador. O apóstolo Paulo diz lá na frente, porque o fim da lei é Cristo. Isso significa o quê? Finalidade da lei. Significa que a finalidade da lei era dar limites para um povo em transgressão e fazer com que esse povo percebesse pelo menos duas verdades que são imprescindíveis na vida de uma igreja. Primeiro, eu sou absolutamente insuficiente para cumprir a lei. Essa é a primeira verdade. E segundo, se eu sou insuficiente, eu preciso de um substituto.
E o único substituto capaz é Jesus Cristo. Por isso que ele é o fim da lei. Não o fim em sentido de revogar a lei, mas o fim no sentido de finalidade. A lei me ensina a ver isso. Então o que Jesus ensinou para os apóstolos? E os apóstolos ensinavam para a igreja, e a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos ensinavam a lei, eles ensinavam os profetas, eles abriam o Antigo Testamento e expunham as Escrituras para aquela igreja. Mas que mais? Será que era só isso? Ainda em Mateus capítulo 9, no versículo 35, a palavra de Deus diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ou seja, o que Jesus ensinou para os apóstolos, não só em palavras, mas também em ações? O Senhor Jesus ensinou o evangelho para os apóstolos. O Senhor Jesus anunciou o evangelho, e o Senhor Jesus viveu o evangelho para eles. E o Senhor Jesus mostrou para eles quais os resultados do evangelho na vida de uma pessoa. Então Jesus foi e pregou que há esperança para gente sem esperança, que não conseguia cumprir a lei. O Senhor Jesus diz: há salvação para quem não pode conseguir salvação por si mesmo. O Senhor Jesus fez isso e ensinou isso aonde? Dentro dos templos? Sim. Mas e o povo que estava do lado de fora e que não podia entrar no templo? O Senhor Jesus também foi lá. E diz a palavra de Deus que Jesus tinha um hábito de ir para as praias ou para os montes, porque esses eram dois lugares para se encontrar gente simples, gente sofrida, gente doente. E Jesus ia até esses lugares e os ensinava. Por quê? Porque a igreja não cumpria esse papel. Porque os judeus não queriam fazer isso. Porque o judaísmo estava interessado nos lugares que estavam refletindo prata e ouro. Estava interessado nos lugares onde a hipocrisia reinava e onde as pessoas vestiam uma capa de santidade, mas não eram capazes de enxergar o pobre e o necessitado que estava ali perto. Aí Jesus não só pregou o evangelho, mas Jesus foi lá e viveu o evangelho que ele estava pregando. E o texto diz que ele curava muitos enfermos. Por quê? Não tinha saúde pública lá. Se tivesse, não sei se daria conta, porque hoje em dia não dá também. Mas Jesus ia lá e atendia essas pessoas. Ele dava a mensagem do evangelho, mas ele também curava, colocava a mão em gente que ninguém queria pôr a mão. Deixava ser tocado por gente que não podia tocar ninguém. Olhava para pessoas que os outros não olhavam. E o que os apóstolos vão ensinar então para a igreja? O que eles aprenderam de Jesus. Que igreja não é uma caixa fechada para guardar gente intocável. Mas eles ensinaram para a igreja o evangelho, e ensinaram para esta igreja o evangelizar, o ir até onde as pessoas estavam. Mas quer mais? Se você quer saber o que é perseveravam na doutrina dos apóstolos, Marcos, no capítulo 13, nos ajuda. Ele diz assim, no versículo 10: mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. E então Jesus ensinou aos apóstolos o seguinte: vocês receberam, os judeus receberam a mensagem do reino de Deus, e durante milênios essa mensagem não saiu de dentro de Jerusalém, não saiu do meio do povo de Israel. Mas agora eu estou dizendo outra coisa para vocês. Jesus está dizendo para os apóstolos: é necessário que o evangelho, essa mensagem que eu estou contando para vocês, alcance todas as nações. Então o meu chamado para a igreja não é o chamado para ficar trancado, não é o chamado para isolar a mensagem dentro de uma nação, mas é o chamado para que vocês saiam do lugar onde vocês estão, que vocês anunciem o evangelho, que vocês popularizem o evangelho, que vocês transformem o evangelho numa mensagem democrática, uma mensagem que alcance a todos. Era isso que os apóstolos ouviram de Jesus, e era isso que os apóstolos ensinavam para a igreja. Tem mais. Evangelho de João capítulo 13, versículo 35 diz: nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. O que os apóstolos aprenderam de Jesus? Eles aprenderam sobre amor. Aprenderam sobre amor como eles nunca tinham aprendido antes. Eles viram esse Senhor Jesus conversando com uma mulher samaritana. Judeus não conversavam com samaritanos. Homens não conversavam em lugares públicos com mulheres. Mas Jesus conversa com a mulher samaritana.
Eles viram Jesus sendo testado por alguns religiosos quando eles trouxeram uma mulher adúltera, que foi pega em flagrante adultério, e eles trouxeram para Jesus para ver o que Jesus faria. E o que os discípulos viram Jesus fazendo nessa circunstância? Amando. E em inúmeras circunstâncias, tantas que o próprio apóstolo João diz que seria impossível relatar todas, eles viram Jesus amando. O que Jesus fez com Zaqueu, publicano, corrupto, ladrão? O que Jesus fez? Zaqueu, desce daí que eu vou almoçar com você hoje. Eu imagino que o burburinho foi: não é possível. Será que ele não sabe quem é Zaqueu? Não deve estar sabendo. Como é que ele fala que ele é mestre se ele não sabe quem é esse homem? Ele vai comer com ele. Imagina o que vão falar. Talvez até os próprios discípulos cutucaram o Senhor Jesus: Senhor, vai pegar mal esse negócio. Mas o que Jesus disse? Não, Zaqueu, eu vou para a sua casa. Hoje me convém ficar em sua casa. Hoje, Zaqueu, vai chegar salvação na sua casa. Jesus amou as pessoas indistintamente. Ele encontrou com gente de todo tipo. Ele encontrou com gente religiosa, ele encontrou com gente pecadora, ele encontrou com estrangeiro, ele encontrou com leproso. E ele amou. E o que ele ensinou aos apóstolos? Ele ensinou aos apóstolos: sabe como vão conhecer que vocês são meus discípulos? Se vocês amarem como eu estou amando, como eu amo vocês. É assim, não é pelo discurso de vocês. Se for pelo discurso, se fosse por discurso, os judeus seriam as pessoas mais dignas e honradas dessa terra. Os judeus nos dias de Jesus, especialmente aqueles que eram praticantes do judaísmo, porque o discurso deles era muito bom. Jesus disse isso claro várias vezes. Até as orações deles eram sensacionais, mas lhes faltava prática. E então Jesus ensina amor. E o que vocês acham que os apóstolos ensinaram para a igreja? Amor. Basta ver a sequência do texto, como essa igreja se comportava, e nós vamos detectar que foi isso que eles ensinaram. Então eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte nesta manhã: o que é uma igreja viva? Como que eu encontro, como que eu posso distinguir uma igreja que está viva? Quando eu encontro uma igreja comprometida com o que foi ensinado pelos apóstolos, com o que está registrado nas Escrituras. Quando eu encontro uma igreja que tem prazer, que tem amor por conhecer a palavra de Deus, por estudar aquilo que Deus nos deixou. Irmãos, isso é tão sério, sabe por quê? Porque a nossa rotina e a nossa prática nos descredencia como igreja. A nossa rotina e a nossa prática diz que nós não somos uma igreja viva. E sabe por quê? Por causa do quanto de tempo nós gastamos estudando as Escrituras. E hoje, nesta manhã, não é hora de nós colocarmos uma máscara, um óculos escuro, fazermos de conta que não é conosco. É conosco. Quanto tempo eu passo estudando as Escrituras? Quanto tempo da minha vida eu dedico em vir à casa do Senhor para ouvir a mensagem do Senhor e estudar? E aí, como eu disse, não é hora de tamparmos o sol com a peneira. Você pode ser muito bom em 1 milhão de coisas. Você pode ser um funcionário excelente, e eu duvido, sem a palavra de Deus, que seja tão excelente assim. Mas você pode ser um funcionário excelente, você pode ser um empresário excelente, você pode ser uma mãe excelente, um pai excelente, um filho excelente. Você pode ser um autônomo excelente, você pode ser um político excelente, você pode ser qualquer uma dessas coisas. Mas se você não tem amor, se você não tem dedicação e empenho pelo estudo da palavra lá na sua casa, e vindo à igreja, nos trabalhos da igreja, para aprender da palavra de Deus, me desculpe, você é mais um integrante de uma igreja morta. Porque uma igreja viva ama e busca e persevera na doutrina dos apóstolos. A começar em mim. Nós todos temos que rever a nossa relação com a doutrina dos apóstolos. Nós todos. Aí você diz: não, pastor, eu acho que eu estou conseguindo. Tá? Que bom, glória a Deus por isso. Mas o Salmo 1, que é um dos salmos que nós conhecemos de cor, diz o quê? Que o justo, ele medita na lei do Senhor, quanto tempo por dia? De dia e de noite, sem parar.
Ele está no trabalho, mas ele está degustando como um camelo que fica remastigando, comendo aquilo que ele se alimentou de manhã. Ele está no trabalho, ele está pensando naquilo que ele leu. Mas como é que eu posso pensar naquilo que eu li sobre as Escrituras se eu não leio? Na sexta-feira eu estava na igreja de Pinheiros e o Dr. Yu estava falando sobre oração no Espírito, e ele estava dizendo uma coisa muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ele disse, e ele usou vários textos para provar isso. Eu anotei tudinho e eu vou dar um estudo sobre isso com vocês, com base no que as Escrituras ensinam e que eu aprendi com ele lá na sexta-feira. Mas uma das coisas que ele falou, que orar no Espírito é orar segundo a palavra. É quando a minha oração está tão conectada com a palavra de Deus, e eu estou tão conectado com o Espírito de Deus, que eu oro a palavra. Não é orar a palavra de cor, citar versículos de cor na oração, não é isso. É orar de acordo com o conteúdo da palavra. Aí ele fez a seguinte consideração: como é que você pode orar a palavra se você não lê a palavra? Imagine que o Espírito Santo está dentro de você para te iluminar a respeito da palavra de Deus, para que você conheça. E então ele está lá com um baita de um farol, um refletor. Sabe aqueles refletores que você vê de noite, que cruzam os céus, que eu fico encantado com aquilo, que é magnífico, parece um raio. Assim é o Espírito Santo dentro de você. Mas o problema é que se não tem palavra dentro de você, o Espírito Santo está iluminando o que lá dentro? Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas o Espírito Santo é esse poderoso, esse multipoderoso refletor dentro do seu coração. Mas se você não colocar a palavra no seu coração, esse multipoderoso instrumento de Deus dentro da sua vida vai servir para quê? Tem resposta para isso. Tem resposta. No Evangelho de João, quando o Senhor Jesus estava prometendo o Consolador, ele disse que ele viria para convencer o homem do seu pecado e do juízo. Não é isso? E o Espírito Santo foi prometido também para nos guiar em toda a verdade, iluminação, para entender a palavra de Deus. Bom, se você não enche o seu coração com a palavra de Deus, então só resta uma função para o Espírito dentro da sua vida: fazer o quê? Te fazer cada vez mais consciente do seu pecado e do juízo vindouro. E sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar cada vez mais triste e cansado e sobrecarregado, porque a outra parte da obra, que é te fazer entender a palavra, não está acontecendo porque você não está se apropriando da palavra, você não está lendo a palavra. Parece um ato tão corriqueiro, simplesmente pegar as Escrituras e ler, ouvir no estudo de quarta-feira, parece algo tão corriqueiro, mas não é. Quando Lucas foi descrever o estado da igreja, ele começou exatamente por onde? Ele começou dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Está dizendo, sabe qual era a maior marca daquela igreja? A principal e a primeira marca daquela igreja é que aquela igreja estava se aprofundando no conhecimento de Deus, que eles estavam recebendo através dos apóstolos. Nós não temos mais os apóstolos, mas os apóstolos deixaram as Escrituras para nós. E então o que é mais importante para você, meu querido irmão, para nós como igreja hoje considerar, é que uma igreja viva é uma igreja que ama a palavra de Deus. E não adianta você vir dizer que você é crente, que você, não, pastor, eu sou um crente do século 21, estou numa boa, eu ouço a Bíblia no meu iPhone, toca lá no rádio, eu assisto uns programas na televisão, Esqueça tudo isso daí. Quer tentar tapar o sol com a peneira. Pastor, não, meu caso é outro, pastor, eu sou um crente à moda antiga, eu faço parte dessa igreja há 50 anos, o meu avô e o meu bisavô foram fundadores dessa igreja. Eu vou dizer alguma coisa que talvez você não se lembre sobre o seu avô e seu bisavô. Sabe por que eles foram fundadores dessa igreja? Porque eles amaram a palavra de Deus. Porque eles estavam aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, estudando a palavra de Deus. Porque eles não apareciam aqui só no domingo, para fazer de conta que são crentes. Sabe por que eles fundaram essa igreja e perseveraram para que essa igreja chegasse a 135 anos? Eles fizeram isso porque eles amaram a doutrina dos apóstolos e eles viveram por ela. Sabe quantos anos nós vamos viver mais sem amor, apego, apreço e dedicação pelo estudo das Escrituras? Com certeza não vão ser 135 anos.
Pastor, como o senhor pode falar isso? Eu tenho pelo menos 2 continentes para provar para vocês. Sabe o que aconteceu na Europa? Os templos lá viraram teatros, viraram cinemas e boates. Sabe o que está acontecendo na América do Norte? Os templos estão virando boates, cinemas, shopping centers. E sabe por quê? Porque os crentes acharam que dá para ser crente numa boa, sem forçação de barra, pastor. Um culto na semana para eu participar, está ótimo. Aparecer lá na igreja de vez em quando está ótimo. Olha, pode até ser que esteja ótimo para a instituição, mas para a sua vida está péssimo, porque você não vai para frente assim. E se alguém tiver que caracterizar essa instituição, infelizmente, sabe o que nós vamos ter que dizer sobre essa instituição? Que ela está morta. Que ela está morta. Meus irmãos, eu queria, diante de Deus, fazer um desafio para vocês. Nós estudamos a Bíblia aqui semanalmente. Semanalmente. Nós temos um instituto de terça e de quinta. Se você chegar lá, pastor, eu estou aqui com a mensagem de domingo. Posso matricular fora da época? Pode entrar. Pastor, eu não posso pagar, porque tem uma mensalidade. Pode entrar. Fala, pastor, estava na pregação do domingo e eu quero fazer isso. Nós temos um estudo bíblico aqui na quarta-feira, que a gente vai fundo nas escrituras, esmiuça, versículo por versículo, há anos. E eu todas as vezes chego aqui, eu me pergunto, onde está você? Nós temos escola dominical e culto à noite. E infelizmente eu tenho notícias, eu sei, eu fico sabendo, eu também tenho Facebook, eu também tenho WhatsApp. Eu também fico sabendo que tem pai, e eu vejo isso, que fica em casa no domingo de manhã com os filhos, e não vem para a igreja. Sem motivo. Simplesmente porque decidiu. Seu problema não é com a instituição. Deixa eu te falar qual é o seu problema. O seu problema é com a palavra de Deus. E se você não atentar para isso, não só a sua instituição morre, ela pode até se perpetuar na história, mas se alguém perguntar se ela está viva, não vai dizer que está. Fica morta. Mas o pior de tudo, a sua vida também fica. Porque a palavra de Deus traz vida para o nosso coração. É duro isso, é duro, mas ao mesmo tempo isso é maravilhoso e doce, porque se você buscar a palavra do Senhor e dedicar a sua vida no estudo e se empenhar nisso, Deus vai trazer um poderoso avivamento sobre a nossa igreja, sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de todos nós. Eu estou absolutamente convencido que não são as estratégias que fazem a igreja crescer. A Bíblia me faz entender isso. Não é estratégia. Não é um showman. Não é. Não é o ativismo das sociedades que faz a igreja crescer. Sabe o que faz a igreja crescer? O que faz a igreja crescer é amor pela palavra de Deus. Perseverança na palavra de Deus. A gente vai ver isso lá no final. Mas uma segunda marca desta igreja, se em primeiro lugar eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, a segunda marca dessa igreja era a comunhão e a ajuda mútua. Comunhão e ajuda mútua. Você já leu o texto, você já ouviu pregações sobre isso, então você já sabe do que eu estou falando. O texto, ainda no versículo 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir dos pães. Muito bem, esse termo comunhão é um termo bem conhecido nosso. E a palavra da onde ele é extraído, a palavra grega para isso, também é uma palavra conhecida, especialmente as bandas gospel e os pregadores gospel e os marqueteiros gospel gostam muito da palavra koinonia. Oh, koinonia, olha que palavra legal, né? Dá um tchan. Mas pouca gente sabe o que a palavra koinonia significa. A palavra koinonia está ligada a duas verdades que são também sinais de uma igreja viva. A palavra koinonia está ligada em primeiro lugar ao compartilhamento da graça de Deus. É comunhão na graça de Deus. É comunhão por quê? Porque estamos debaixo da graça de Deus. Esse é um lado. E o segundo lado tem a ver, uma tradução que é muito usada pelos gregos para koinonia é generosidade. Então, este texto está
falando, esse termo comunhão, aí está falando de pelo menos duas verdades principais e essenciais dentro de uma igreja viva. É um compartilhamento da graça e é o compartilhamento do que eu tenho, generosidade. É o compartilhamento da graça que recebemos de Deus e é o compartilhamento daquilo que pessoalmente nós temos. O Tiago falou disso ontem aqui. Eu gostaria de pensar nisso, primeiramente com vocês, considerando o que a Bíblia diz sobre isso. Primeiro, graça, igreja e graça. O que a Bíblia diz? Se você puder acompanhar nos textos, eu vou lendo aqui, você pode ir anotando. 1 Coríntios 15:10 diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Quem está falando isso? Paulo. Paulo, que foi perseguidor da igreja. Paulo, que era um judeu radical, membro de um sinédrio, absolutamente zeloso com o judaísmo, mas distante de Deus. Paulo diz a respeito de si mesmo: pela graça sou o que sou. Por quê? Porque de outro jeito eu não seria. Se eu sou apóstolo, eu sou apóstolo pela graça, porque de outro jeito eu não seria. Se eu sou cristão e amo a Cristo, é pela graça, porque de outro jeito eu não seria. Se eu faço parte desta igreja do Senhor Jesus, é pela graça, porque de outra sorte eu não seria. Se eu tenho certeza e convicção da glória eterna, da salvação, do porvir, é pela graça, porque de outra sorte eu não seria. Ele diz: pela graça eu sou o que sou. Pela graça eu sou o que sou, com as minhas imperfeições, com os meus erros, com o meu passado, pela graça eu sou o que sou. E ele continua: e a sua graça que me foi concedida não foi em vão. Por quê? Porque eu usei tudo o que eu consegui ser com a graça, para trabalhar mais do que os outros. E ele diz: mas contudo, que fique claro, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ou seja, ainda assim, a graça não foi apenas um momento de iluminação para me tirar das trevas e trazer para a luz. Não, tudo que eu faço todo dia, eu faço por causa da graça. Porque sem a graça não tem vida cristã. Quer ver? Vamos continuar com Paulo, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação? Salvação é pela graça. Eu não estou aqui porque eu sou melhor do que as pessoas que não chegaram aqui ainda. Eu não estou aqui porque eu criei por mim mesmo, enquanto os outros não creram. Eu só criei pela fé, e a fé também é um dom de Deus. Eu acreditei. Eu acreditei porque Deus me fez acreditar, senão eu não teria acreditado. Quer ver mais sobre graça? 2 Timóteo 1, a partir do versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarceramento, o seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, participa comigo. Cristo foi escândalo para os judeus? Foi. Eu sou um escândalo? Estou preso. Sou um apóstolo e estou preso. Estou encarcerado. Participa comigo do meu sofrimento, Timóteo. Sabe por quê? Porque nenhum de nós foi salvo porque a gente era bonzinho, porque a gente era santo, porque a gente era melhor do que os outros, mas nós somos salvos pela graça de Deus. É por isso que nós somos salvos. É por isso que eu tenho que falar de Jesus até para o cara que está algemado nas minhas cadeias aqui comigo. É por isso que eu tenho que contar para os guardas romanos. É por isso, Timóteo, que aí onde você está, você tem que contar para a cidade toda a respeito de Cristo, porque Ele é a esperança, porque a salvação que Ele nos anuncia é uma salvação por graça. E então o que Lucas está dizendo quando ele diz que a igreja perseverava na comunhão? Ele está dizendo que aquela igreja perseverava na graça. A mensagem deles, a mensagem que os unificava, a mensagem que os motivava, a mensagem que justificava eles estarem juntos, é a mensagem a respeito da graça.
Uma igreja viva é uma igreja que fala da graça. Uma igreja viva é uma igreja que vive na graça. Uma igreja viva é a igreja que as pessoas que fazem parte dela sabem que estão lá por causa da graça, mas não estão lá por causa do sobrenome, não estão lá porque são boazinhas, não estão lá porque fazem tudo certo, mas estão lá por causa da graça. E é isso que as pessoas do lado de fora da igreja estão precisando ouvir. Que o que faz de alguém membro de uma igreja de 135 anos não é o histórico, não é o currículo, não é a classe social. O que torna alguém apto para ser membro dessa igreja é a graça do Senhor Jesus. Mas será que é esta a mensagem que nós estamos transmitindo com as nossas palavras e com as nossas ações? Quando nós somos um grupo fechado e impenetrável, quando nós somos cheios de preconceitos e fazemos acepção de pessoas, quando nós não temos a coragem de abrir nossa boca para convidar um vizinho para vir à igreja conosco, será que é de graça que nós estamos vivendo e falando? Será que somos uma igreja viva quando nós somos capazes de escolher as pessoas que nós queremos que venham para a igreja? Será que é de graça que nós estamos vivendo e falando quando nós somos absolutamente frios com os nossos familiares, especialmente aqueles que são piores? O que eu quero dizer com piores? Cunhado, por exemplo. Cunhado, que coisa mais triste do que cunhado? Já começa pelo nome, né? Cunhado é difícil. Eu não sei quem tem um cunhado legal aí, bacana. É difícil. Mas eu estou brincando com vocês um pouco, porque eu não sei quem é a peça difícil na sua família. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa. O seu cunhado também tem um cunhado. E sabe quem é? Você. E sabe o que ele pensa do cunhado dele? Provavelmente o mesmo que você pensa. A sua sogra tem um genro. Você sabe o que ela pensa do genro dela? Provavelmente a mesma coisa que você pensa dela. Irmãos, nós somos exatamente aquilo que nós enxergamos nos outros. É isso que nós somos. Se você consegue se incomodar com um item na vida de uma pessoa, possivelmente é porque esse item é o reflexo do que você é. É isso. Sabe o que eu enxergo nos outros? Eu enxergo aquilo que tem a ver comigo. É exatamente isso. Então, se alguma coisa me incomoda muito em alguém, está na hora de eu começar a pensar se o problema não é comigo. A gente é muito bom para dar receita de bolo para consertar a vida dos outros. Só que eu queria que você pensasse o seguinte: usa a sua receita para consertar a sua vida. Vai te fazer um bem danado. E quando eu falo você, eu estou me incluindo no meio. O pastor é o pior de todos, né? Porque eu tenho que dar receita de manhã, de tarde e de noite. Então, teoricamente, se eu estivesse usando todas essas receitas para mim, eu seria uma pessoa perfeita. Por isso que eu preciso que vocês orem por mim. Porque eu preciso usar essas receitas comigo. Igreja viva, persevera na comunhão, sabe que tem que ser por graça, porque se não for por graça não tem jeito. Sem graça não tem jeito para mim, sem graça não tem jeito para você, não tem jeito para ninguém. Quando Lucas diz que eles perseveravam na comunhão, Lucas está falando do quê? Lucas está falando que o que os mantinha unidos era a mesma graça que os salvou. Que o tema principal da comunhão deles era a graça. Mas ele está falando também de generosidade. Deixa eu considerar para vocês algumas questões importantes. O segundo aspecto da palavra koinonia, a principal tradução para koinonia no Novo Testamento inteiro é generosidade. Tanto que, qual o exemplo que Lucas vai usar aqui? É possível que havia amizade, havia visitação, hospitalidade, havia benignidade e muitas marcas daquela comunhão na vida daquela igreja. Mas Lucas vai usar um exemplo específico, que é o exemplo dos apóstolos
dos apóstolos receberem o produto da venda que as pessoas executavam dos seus próprios bens para acudir na necessidade de outros. Bom, em primeiro lugar, deixa eu tranquilizar vocês a respeito do que Lucas não está dizendo aqui. Bom, primeiro, Lucas não está dizendo que isso é uma doutrina, que todo cristão tem que vender tudo que tem e trazer. Mas você fala, mas pastor, como é que o senhor sabe disso? Como é que o senhor comprova isso? É simples. Eles dizem aqui que partiam o pão de casa em casa, então tinha gente que tinha casa. Se tinha gente que tinha casa, significa que tinha gente que não vendeu a sua casa, é óbvio. Segundo, que você não vai encontrar este ensinamento em outro lugar, dizendo que cristãos têm que vender seus bens e compartilhar com os outros. Isso significa então que isso não é uma lei, não é uma ordenança. Mas por outro lado está no texto, e se está no texto, significa que era algo que acontecia. E se acontecia e não acontecia porque era movido ou motivado por uma lei, era motivado por outra coisa. O que será que motivava aqueles cristãos a fazerem isso? Koinonia. Koinonia no coração de alguns, muito mais do que no coração de outros. Generosidade. Generosidade ao extremo, que fazia com que algumas pessoas não suportassem saber que tinham um teto, enquanto outros estavam dormindo na sarjeta. Koinonia que incomodava de forma tão profunda o coração daquela igreja, que ela se comprometeu como instituição no primeiro século em tentar com todas as forças extinguir a miséria dos seus arredores. Veja só, eu gostaria de ler um texto, para a gente não ficar só aqui em Atos, mas eu gostaria de usar um único texto com vocês. Eu gostaria que você fosse para lá comigo um pouquinho. 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 5, nós vamos até o final do capítulo, versículo 15. 2 Coríntios capítulo 9, aliás, vamos pegar o capítulo inteiro, vou desde o primeiro versículo. Olha lá o que a palavra de Deus está dizendo. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. Bom, começa aí já, Paulo está dizendo assim, olha, esse assunto assistência, não precisaria nem falar sobre isso. Porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Está falando do quê? De generosidade, de acolher, de ajudar, de se envolver com as necessidades uns dos outros. Versículo 5: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como a expressão de generosidade, termo é koinonia, e não de avareza. E isso afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para que toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus,
Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Dá para pregar uns 3 sermões aqui nesse texto. Mas esse texto diz que melhor é dar do que receber. Está implícito. O texto diz que Deus ama quem dá com alegria. O texto diz que quem semeia pouco, pouco vai ceifar, mas quem semeia muito, muito ceifará. Vou fazer um momento Malafaia aqui, só um pouquinho, pegando o gancho aqui dele. O texto diz que Deus é glorificado por causa do quê? Por causa da vossa koinonia, por causa da vossa generosidade. Infelizmente a maioria de nós sobe ao gasofilácio com o coração indignado quando sobe. Muitos não sobem com indignação também. Infelizmente a gente tem péssimos exemplos no mundo inteiro. No nosso país então nem se fala de mau uso daquilo que é trazido à igreja. Mas a igreja viva, que é a igreja lá de Atos, era uma igreja que sabia viver isso com alegria. A igreja onde as pessoas olhavam umas para as outras, não apenas interessadas em ver como estava a roupa, o cabelo, mas elas olhavam umas para as outras preocupadas em saber o que cada um estava precisando. E elas iam lá e atendiam as necessidades uns dos outros. Eu queria fazer uma pergunta para você, uma só. Quando foi a última vez que você agiu com generosidade? Eu não estou perguntando quando foi a última vez que você trouxe dízimo, igreja, oferta, nada disso. Eu estou perguntando quando foi a última vez que você foi movido no coração por generosidade. Isso é koinonia. Isso é marca de uma igreja viva. E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque quem tem que responder se a igreja está viva ou não é você, sou eu, cada um de nós diante de Deus. E Deus está me perguntando aí, Wesley, você quer saber se você como igreja está vivo? Eu te pergunto, quando foi a última vez que você agiu com generosidade? Eu queria contar um exemplo bobinho, mas às vezes essas coisinhas bobinhas elas mexem profundamente com a nossa vida. Quando eu fui para o seminário, eu já contei isso aqui na igreja algumas vezes, mas alguns detalhes e algumas circunstâncias quando eu fui para o seminário, a minha igreja não queria que eu trabalhasse em igreja nenhuma em São Paulo. Eu vim de Rondônia, Ariquemes, e existe vida além do Sudeste. Quando eu cheguei em São Paulo, as despesas do seminário eram muito maiores do que o meu presbitério tinha previsto. Eles não imaginavam, por exemplo, que a comida era particular, não estava incluso na mensalidade. Isso porque todos os seminaristas que antes tinham ido para Campinas. Em Campinas, naquela época, estava tudo incluso. Então eles imaginavam que era a mesma coisa. E não estava. Eles não imaginavam, por exemplo, que você tem um alojamento, mas você tem que pagar aluguel do alojamento. E nós pagávamos. Quem estudou lá no JMC sabe disso. E aí foi passando a primeira semana, e eu liguei para o meu tutor e disse para ele, falei, rapaz, o negócio está ficando feio aqui, está ficando estreito. Ó, eu tenho que comprar comida todo dia, porque eu estou num apartamento, que são 6 pessoas, mas quando eu cheguei lá, um veterano olhou para mim e falou, rapaz, aqui é cada um por si, e se você for crente, Deus por todos. Se você não for crente, você está sozinho. Teologia péssima. Seminário bom, mas teologia ruim. E o meu tutor não deu muita trela para o que eu falei. E passou-se 1, 2 semanas, e depois eu já tinha esgotado meus recursos. Eu liguei para ele e falei, viu, eu não tenho recurso nenhum, e eu não tenho de onde tirar, não tenho onde comer. O negócio está feio mesmo, vocês não estão acreditando, mas está feio. E aí, com toda a sabedoria que Deus deu para ele, ele disse assim,
meu querido, é o seguinte, se você não dá conta, vem embora. Ninguém falou que ia ser fácil. Foi muito obrigado, Deus te abençoe também. Feliz Natal, quase que eu falei para ele. E eu lembro que eu tinha 75 centavos, era o resto do meu dinheiro. E um amigo meu, um amigo que eu fiz no ônibus indo para São Paulo, era amigo do Alcindo, pastor Alcindo, que era seminarista naquela época, lá na Zona Leste. E eu conversei com ele no seminário, ele disse, não, vou te levar numa igreja no final de semana, que está precisando de um pastor, e de um seminarista, e eu vou te levar lá. Eu falei, ok, muito obrigado, eu preciso urgente. Mas não tinha coragem de contar para ninguém que eu estava sem dinheiro para comer. E era uma quarta-feira, dia de feira, e eu fui na feirinha que tinha lá do lado, e vi que dava para comprar com 75 centavos. Deu para comprar uma bacia, com 50 centavos, uma bacia, uns 5 abacates. Fim de feira, tinha um monte de bacia lá, tinha um bem maduro, um quase maduro, e eu amo abacate, então eu saí dali, os 25 centavos que sobraram, eram exatamente o valor de meio quilo de açúcar. Eu falei, tô no céu, vou comer abacate agora, tranquilo. Peguei o abacate, levei para casa e fiquei comendo abacate lá. E a generosidade pelos meus companheiros, eles não conheciam esse termo. E eu também não era aquela pessoa mais simpática do mundo para poder de repente contar com a generosidade deles. Mas um dia com abacate foi bom. 2 dias com abacate, já não tinha mais jeito, já estava ruim. Na sexta-feira com abacate, eu não aguentava mais olhar para a cara daqueles abacates, embora que eu gosto até hoje de muito abacate. E no sábado com abacate, com fé em Deus, sabe o abacate passando em frente ao Habib's, sentindo o cheiro do Habib's, com abacate. E no domingo o Alcindo tinha combinado comigo encontrar com ele tinha deixado o vale transporte para mim, para eu poder ir, e ele ia me encontrar no metrô da Vila Matilde. E eu fui cedo, sem café da manhã, porque eu não falei, hoje eu não como abacate, vou me levar para comer em alguma casa, e eu vou tirar a barriga da miséria hoje, vai ser uma bênção. Aí fui, dei aula na escola dominical, foi a igreja da Vila Buenos Aires, é onde eu conheci a mulher mais linda do mundo, e acabei me casando com ela, graças a Deus. E chegou a hora do almoço, um ex-boxeador, um presbítero bem grandão, fortão, negão, chegou, seminarista, vamos almoçar comigo hoje. Eu falei, oh Deus bom, que bênção, rapaz. E pelo ânimo que ele falou que eu ia almoçar com ele, eu falei, se vai ser o almoço. E quando eu cheguei na casa dele, eu senti um cheiro perturbador. E eu não queria acreditar naquilo, eu falava, Senhor, você só pode estar de brincadeira comigo. Mas o cheiro era inconfundível. E então quando veio para a mesa, que ele colocou aquelas 2 formas gigantes na mesa, era bacalhau. E eu odeio bacalhau com todas as minhas forças. Falei, Senhor, não é possível, o Senhor não está fazendo um negócio desse comigo. Uma semana comendo abacate e na hora do almoço, o Senhor me dá bacalhau. Aí eu fui com toda a discrição do mundo e peguei arroz e uma batata no cantinho da forma, porque eu não queria, eu não gosto nem do cheiro do bacalhau. Pus a batata e o Babi olhou assim, seminarista, bicho besta, rapaz, pega esse negócio direito, enfiou uma conchada lá e tacou o bacalhau no meu prato, que aquilo, meu estômago deu 2 giros assim, falou assim, vem que tem. Foi terrível. E ele ainda garantiu o seguinte, falou, e à tarde, à noite, nós vamos jantar, depois do culto você vem para cá que nós vamos jantar, porque não é todo dia que um seminarista come bacalhau. Ele, não, de jeito nenhum, não é mesmo. E foi o dia do bacalhau. Mas à noite eu estava muito emotivo. Eu já tinha falado com Deus, Senhor, eu não sei o que esse povo vai fazer comigo, não sei se eles vão ficar comigo como seminarista, eu não sei o que é, eu sei de uma coisa, Senhor, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa para mim hoje. E terminou o dia, fui lá jantar, o abençoado do bacalhau, eu não aguentava mais aquilo. E depois o Babi, ele tinha um Monza, já bem velhinho, ele é um protético muito conhecido na cidade, um dos melhores protéticos do Brasil, recebeu o prêmio na Alemanha e tal. Ele me levou até o metrô e não tinha acontecido nada. Quando eu falo acontecido, vocês entendem. E quando eu estava indo, eu já tinha saído do carro, estava indo, ele falou, ô seminarista, volta aqui.
eu tenho um negócio para você aqui. Aí enfiou a mão no meu terno e pôs um dinheiro lá. E eu fui chorando na viagem do metrô inteira, e ninguém imaginava por quê. Porque naquela época, cinquentão era um negócio de outro mundo. E eu puxei só uma beiradinha, tinha umas 3 daquelas, e olhei o Senhor amado. E adivinha, no caminho para chegar no seminário tinha um Habib's. Rapaz, foi ali mesmo, desci chorando do ônibus e fui pro Habib's. Eu falei, eu quero 30 esfirras, cara. Vou tirar. Me dá 30 esfirras, que eu vou comer 30 esfirras hoje. Aí você fala, pastor, mas não foi nem um carro, nem uma moto, nem uma casa, nada disso. Não, não foi. Naquele dia eu só precisava de esfirra do Habib's. Porque eu estava 4 dias comendo abacate. No dia que era para comer alguma coisa, me vieram com um bacalhau. Generosidade é uma coisa tão poderosa que vocês não imaginam quanto. Eu nunca mais vou esquecer esse homem por causa de generosidade. Generosidade. O que nós precisamos na igreja? Você não precisa encher cofre da igreja não, que a igreja do Senhor Jesus nunca precisou de dinheiro. O que você precisa é olhar que tem gente necessitada do seu lado. E generosidade não tem a ver com você vender, talvez em algum caso até tenha, em você sair daqui e vender sua casa, mas talvez generosidade tenha a ver com você oferecer para alguém alguma coisa que ela esteja precisando hoje. Igreja viva é igreja generosa, é igreja que enxerga as pessoas, é igreja que sabe o que as pessoas estão precisando. E a gente tem o péssimo hábito de achar que a gente diz para uma pessoa, como Tiago diz lá, olha meu irmão, vou orar por você, vai em paz. Generosidade, irmãos, é isso que faz de uma igreja viva. Generosidade, koinonia não tem a ver com você vir aqui na hora do louvor e dar a mão para o outro, e se abraçar e cantar. Isso é bonito, para você tirar uma foto e pôr num quadro, mas não resolve nada na segunda-feira. Generosidade tem a ver com vida desprendida, tem a ver com a vida que entende que tudo que o Senhor colocou nas suas mãos, Ele colocou nas suas mãos como um senhor de uma casa que entrega na mão de um mordomo. Ele fala assim, ó, você que sabe onde está precisando mais, põe lá. Isso é generosidade. Generosidade é você distribuir o que você tem, não precisa ser dinheiro. Talvez é o ônibus, como o Tiago colocou, ele conseguia chegar mais rápido no ônibus e pegar o último ônibus. E outros não conseguiam, daí ele teve a estratégia de ir lá, chegava, corria rápido, segurava, põe a mão no ônibus e falava, pode vir pessoal, escolha o lugar, entra, senta. Generosidade é compartilhar o que Deus me deu. Aquela igreja lá em Atos fazia isso, eles faziam isso, e por causa disso, eles eram uma igreja viva, porque eles anunciavam e viviam a graça, e porque eles viviam generosamente, eles cuidavam uns dos outros. A igreja cristã deveria sim ser a primeira instituição a extinguir, a abolir a fome. A fome, que é uma necessidade elementar da vida humana. Hoje nós estamos chegando a quase 2 bilhões de pessoas que vivem abaixo da linha da miséria. E o pior não é isso. O pior é que a maior porcentagem dessas pessoas ainda estão em países que estão profundamente cristianizados. O que está acontecendo conosco? Nós deixamos de ser uma igreja viva, infelizmente. Eu vou continuar, eu tenho mais 2 pontos, eu não vou fazer isso agora cedo, porque daí seria falta de generosidade com vocês. Mas eu queria convidá-los nesse momento, eu queria convidar os meninos para virem para cá, eu quero convidar você para orar. Nós estamos precisando orar, irmãos. Orar e pedir que Deus coloque estas coisas no nosso coração, porque no nosso ouvido Deus tem colocado semana após semana, mas no nosso coração muitas dessas verdades que nós temos aprendido aqui não têm descido. Eu quero convidar você a orar para que Deus vivifique a nossa igreja. Nós estamos precisando de amor, zelo e perseverança pela palavra de Deus, e nós estamos precisando de koinonia.
Koinonia que anuncia para as pessoas do lado de fora daqui que a salvação não é por méritos, que a salvação é pela graça. Koinonia que anuncia para as pessoas que estão convivendo conosco que nós não somos melhores do que elas, não, muito pelo contrário. Koinonia que serve para dizer para as pessoas com as quais nós convivemos assim: olha, existe esperança para você. Sabe por quê? Eu sou a prova que existe esperança para você, porque Deus me salvou, e se Ele salvou um cabra ruim como eu, Ele vai salvar você também. Vai ser muito mais fácil do que salvar a mim. E eu digo isso de coração, irmãos. Eu já disse isso aqui na igreja uma vez. Eu falei, eu tenho plena convicção que nós somos alcançados pelo Evangelho primeiro. Sabe por quê? Porque se nós estivéssemos lá fora, nosso estrago ia ser maior do que os que estão. É por isso. Eu preciso sair daqui e dizer isso. Eu preciso dizer para os meus filhos que é importante vir à escola dominical. Eu preciso ser um exemplo para eles. Eu preciso dizer para os meus filhos que é importante ir à igreja, porque a gente salva, vai para a igreja, porque gente crente gosta da igreja, porque gente que conhece o mínimo que dá para conhecer das Escrituras quer ir para a igreja para conhecer mais. Eu preciso que Deus atue no meu coração, para que eu seja generoso com os meus abraços, generoso com os meus sorrisos. O Tiago veio aqui e falou hoje várias vezes: nós precisamos sorrir mais. Nós precisamos ser generosos com os nossos olhares, com as nossas palavras. Eu disse essa semana para uma pessoa, falei: sabe qual é uma das coisas mais tristes da igreja hoje? É que nós não falamos a verdade uns para os outros. Nós não falamos. Nós falamos meias palavras, e o outro tem que interpretar o que a gente está querendo dizer. Isso tem arrebentado com a gente. Eu vou falar, isso tem arrebentado comigo, porque eu não sei se o que estão dizendo para mim é verdade, ou se estão querendo dizer alguma coisa que eu não estou conseguindo entender. Nós ficamos assim, irmãos, ruins, que até para dizer verdades a gente fica tentando dourar a pílula. Não sei se você sabe o que é dourar a pílula. Antigamente os remédios, eles vinham nas cápsulas grandes, e eles eram, a grande maioria não é como hoje, que disfarça o sabor para você poder ingeri-los melhor. Então lá no começo um certo cidadão resolveu embrulhar o remédio numa película dourada, para ver se ficava mais bonito e mais agradável para ser ingerido. A gente fica adorando pílula na igreja. Eu não preciso que você adore pílula comigo. Eu preciso que você generosamente diga a verdade para mim. Nós precisamos generosamente dizer a verdade uns para os outros, em amor. Chega de ficar com meias palavras. Chega de ficar fazendo de conta que está falando quando você não está falando. É preciso generosidade no olhar, é preciso generosidade no abraço, é preciso generosidade no falar, é preciso generosidade nos bens. Sabe por que você tem mais? Você que é rico, você tem mais para servir os que têm menos. Sabe por que você tem menos? Você que tem menos, você tem menos para ser um instrumento de Deus, para dar oportunidade aos que têm mais, de demonstrar graça. São palavras de Calvino. Para quem acha que Calvino só pensava em política, ele pensava em amor e generosidade também. Na igreja sempre haverão os que vão precisar, e sempre haverá também os que vão poder dar. Isso numa igreja viva. Nós precisamos ser uma igreja viva, irmãos. O que vai encher a igreja não é um popstar. O que vai encher a igreja não é ativismo. O que vai encher a igreja não é um templo novo, embora isso seria maravilhoso. Mas o que vai encher a igreja é a igreja estar viva. Se a igreja estiver viva, é a última parte. Isso ia fazer parte da minha conclusão, porque é o último ponto meu, eu vou trabalhar ele à noite. Mas o que faz a igreja ficar cheia é quando o Senhor vê: opa, essa igreja está viva, eu vou acrescentar nela dia a dia gente que vai crendo. Eu vou mandar para lá, porque eles estão vivos, eu vou mandar. Você acha que Deus vai converter coração? Porque quem converte coração é Deus. Você acha que Deus vai converter o coração de uma pessoa e vai mandar ela para um lugar que as pessoas estejam mortas? Não vai. As igrejas ficam cheias quando elas estão vivas, e Deus
manda gente para cá, porque eles vão saber como cuidar, porque estão vivos. Então é para lá que eu vou mandar. De repente nós temos muita teologia, mas pouca vida. E por isso a gente está ficando um grupo pequeno.